vote, o Gui, ele foi indicado por um super amigo nosso em comum, o Rodrigo, da Ben Jerry's, quem esteve aqui na edição passada, teve o prazer de assisti-lo, que foi incrível. E o Rodrigo comentou sobre o movimento LGBT na palestra dele. Aí eu fiquei super interessada, ele fez essa conexão entre a gente. Você também é artista plástico, né? Cofundador do VOT. Então, vem para cá, quero saber de tudo que você está fazendo. Bem-vindo. Boa tarde, gente. Nunca fiz isso. Ó, querido, esse aqui. Tô oprimido. Tô tenso. É para começar já, valendo? Já, valendo. Boa tarde, gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vou tentar falar devagar, mas eu já falo rápido naturalmente, e sob pressão isso pode acelerar. Então, pedir pro pessoal que está aqui junto, se eu acelerar muito, faz só uma baixa assim, dá um sinal de visual. A Thaís e a Laís, obrigado. Vou falar sobre o VOT LGBT, que é um coletivo de ativistas LGBT que pensa o ativismo de uma perspectiva interseccional, que pensa que a gente não é só LGBT, a gente também é mulher, a gente é composto por mulheres, por pessoas negras, por pessoas deficientes, por cristãos. Então, é entender que a gente é todo mundo. Então, o ativismo LGBT, e a gente busca... O ativismo LGBT ele tem uma trajetória. Ele começa, primeiro, tentando despatologizar as sexualidades, também ainda lutando para despatologizar a transexualidade, que não conseguimos ainda. Depois a gente começa a lutar na luta contra o HIV, nos anos 90. Nos anos 2000, a gente começa a fazer pressão no legislativo para conseguir direito como matrimônio. E agora, a gente está nesse momento de lutar por espaços de representação política nas instâncias de poder. O cenário que a gente tem não podia ser mais difícil. A gente é o país que mais mata LGBTs no mundo, é o país que mais mata pessoas trans no mundo, tanto em questões absolutas quanto relativas. E também é o país que mais consome pornografia trans também ao mesmo tempo. É muito tenso o que acontece. De 2016 para 2017, aumentou em 30% a quantidade de mortes. Isso quer dizer que a cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta. E ela é morta por ser LGBT, com requintes de crueldade. Teve há pouco tempo uma mulher trans em Campinas, que ela era casada com um cara, sócia dona de um bar junto com o marido, e mataram ela, arrancaram o coração dela e no lugar colocaram uma imagem de uma santa. Quer dizer, que tipo de ódio que é esse? E eu vou te falar, tem mais uma coisa, né, que as nossas identidades são hifenizadas, né? Então não é LGBT, eu como um LGBT, um homem LGBT, branco, cis, que não é o contrário do trans, eu tenho muito mais privilégio, muito menos vulnerabilidade do que uma LGBT, mulher, negra e trans. Entende? Tem uma escala. Então as opressões se acumulam, né? Eu coloquei também junto com o gráfico que vocês estão vendo, tem que a gente não consegue eleger muitos políticos LGBT, então a gente chega a ser quase 5% da população, mas tem nem 1% de políticos eleitos LGBTs, e o que a gente consegue de direito é a partir do judiciário. Essa é a trajetória. Então, o VOT ele começa em 2014. Então, ele começa com uma plataforma, uma coisa inovadora, criar uma plataforma que visibiliza candidaturas que apoiam LGBTs. Gente, como foi difícil achar isso nessa época? Foi muito difícil. Mas a gente achou 270 candidaturas em 25 mil. Então, estava quase 1% de candidaturas apoiando LGBTs ou pautas LGBTs. Em 2016, nas eleições municipais, a gente se juntou com as lutas das mulheres e das pessoas negras, e a gente fundou o Me Representa, e fez uma outra plataforma, e dessa vez a primeira plataforma que os eleitores e eleitoras colocavam as suas preferências antes de ver os resultados. Então a gente tinha uma interação com o eleitor, que foi uma inovação, foi a primeira no Brasil. E em 2018, a gente retoma a plataforma Me Representa, também inovando mais uma vez, quando a gente coloca para os eleitores um match, não só sobre as pautas que você quer, mas também os corpos que você quer ver. Vou falar um pouco mais disso depois. Nas eleições, a gente vê, como vocês vão ver nos números aqui, a gente começa com 270 candidaturas. E em 2018, no mesmo universo de candidaturas, a gente tem quase 4 vezes mais. Então, hoje, tem quase 4% das candidaturas que, só no nosso site, declaram apoio a pautas LGBT. Isso é gigante. Em 2014, ter candidatos LGBT era impensado. Ninguém declarava, pouquíssima gente declarava. O João Willis declarava.
porque estava no Big Brother, né? Mas em 2018 teve 141 candidaturas que marcaram um botãozinho dizendo sou LGBT, e isso estava como uma parte da plataforma. Esse é o Me Representa, que é o que a gente faz desde 2016 com outras organizações. E aqui está do lado a candidatura. Os eleitores, quando recebiam os resultados, podiam filtrar por identidade. É isso que eu falei antes. Então, você podia filtrar mulher, negros e negras, indígenas e LGBT. Você pode filtrar homem? Não, porque isso é que já está lá. Pode filtrar hétero? Não, gente. Não é assim. E foi muito interessante que das 30 candidaturas mais visualizadas no Me Representa em 2018, essas 30 candidaturas tiveram 2.700.000 votos. Dessas 30 candidaturas, 28 eram mulheres, só 2 eram homens brancos héteros cis. Só 2. O resto das candidaturas, todas as outras 28, eram mulheres, negras, LGBTs e trans. Por falar em trans, uma das coisas que a gente faz também, além dessas plataformas, a gente faz outras coisas, eu vou contar para vocês, mas uma chama litigância estratégica. Quem é advogado sabe, eu não sabia, porque eu sou artista visual. Mas a gente entrou com uma consulta pública e a gente conseguiu mudar as regras para que pessoas trans tivessem no título de eleitor o seu nome social e o gênero com que se identifica. Isso é o primeiro documento oficial que isso foi possível. E foi uma iniciativa do Voto LGBT, fez 1000 parcerias com a senadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, com GADVs, enfim. O que aconteceu foi que em 36 dias em 2018, em 36 dias em que isso foi possível, 6.256 pessoas trocaram o gênero e o nome no título de eleitor. E as candidaturas trans não tiveram mais que ter a violência de ter o nome de registro exposto e publicizado pelo TSE, que isso é uma violência que acontecia em 2016. O resultado a gente viu, bom, vou montar para você também, o resultado é que a gente tem várias pessoas trans eleitas para os cargos eletivos. A outra coisa que a gente faz como VOT é pesquisa. A gente entende que, para falar da população LGBT, a gente precisa conhecer a população LGBT. E o melhor lugar são as paradas, as manifestações LGBTs, né? A parada de São Paulo, a caminhada das mulheres lésbicas e bissexuais, as marchas trans. Até hoje, a gente fez 14 pesquisas, em 14 manifestações, 4 cidades. E por que a gente acha que isso é importante? Falar com 7.000 pessoas. É a gente poder realmente falar que que opor LGBT e cristão é uma bobagem, porque a maior parte das pessoas que está na parada é cristã. Por exemplo, a gente consegue, quando a gente faz pesquisa no carnaval, por exemplo, a gente consegue comparar como é a população LGBT e a população não LGBT. E aí a gente consegue ver, por exemplo, que as mulheres são muito vítimas de assédio, mas uma mulher LGBT é mais vítima de assédio, tem mais chance de sofrer assédio, assim como um homem LGBT. E mulheres trans são 10 vezes mais propensas a receber assédio. E assim, uma outra organização usou os nossos dados, que são abertos, e conseguiu da prefeitura um ônibus rosa, que conseguia fazer apoio a mulheres e LGBTs da época dos blocos de carnaval de São Paulo. Então, a pesquisa, ela é pressão e ela é poder. E ela consegue fazer com que a gente organize melhor as nossas estratégias. Eu vou falar alguns dados, a gente tem muita descoberta, mas são dados importantes. Às vezes a gente descobre coisas que a gente já imaginava, e às vezes a gente descobre coisas que a gente não imaginava. Uma das coisas que a gente já imaginava é que desde as eleições do governo Bolsonaro, a gente tem que 49% dos LGBTs se sentem mais vulneráveis, se sentem com mais medo de sair na rua. E isso é real porque tem aumentado claramente o número de ataques. Isso a gente esperava. Mas uma coisa que a gente não esperava é que as paradas, a parada de São Paulo, por exemplo, mas outras em outras cidades, são manifestações políticas. 80% das pessoas que vão às paradas dizem para a gente, eu venho aqui para lutar pela causa, para apoiar a causa e lutar pelos meus direitos. A narrativa que a gente tem da parada pelos meios de comunicação héteros, não LGBTs, diz que aquilo é uma festa, que é um oba-oba, que é um carnaval. Quando a gente vai perguntar para as pessoas que estão na parada, aquilo ali é um evento político, é um evento de manifestação política, no sentido mais careta da palavra, porque existe uma ideia de que fervo é luta. Quando você é ameaçado de morte por ser quem você é, quando você vai para a rua durante o dia e beija na boca, isso, sim, já é um ato político. Mas a gente não está considerando isso nessa pergunta. A gente considera só a questão tradicional do que é política. E a parada é um maior evento político do país.
Por falar em política, em 2020 isso vai ser muito importante, porque tem eleições, tem mais quase 500 mil candidatos por aí, e os candidatos LGBT são muito minorizados dentro dos partidos. Eles não têm nenhum apoio, nem econômico, nem de espaço de televisão, nem contábil, nem de advogado também. Então, a nossa ideia, a gente tem um projeto para 2020 de fazer uma formação e uma capacitação de candidatas e candidatos LGBT, sobretudo em cidades pequenas, para formar em relação à interseccionalidade, para entender pautas não só as LGBTs, mas de outros grupos minorizados, e também fazer um encontro, uma parceria entre profissionais que querem ajudar essas candidaturas e as candidaturas. Então, isso é um próximo projeto. A gente, em tempos difíceis, a gente precisa imaginar o que mais que a gente pode fazer, né? Então, no momento de grande ameaça que a gente sente agora, a gente poderia ficar quieto, fazer só o que a gente sempre faz, ou inventar coisas novas. E essa é uma coisa nova que a gente quer fazer, que é uma escola de formação de políticos LGBT. Antes de mais nada, a gente é suprapartidário. A outra coisa que a gente está fazendo ainda em 2019, a gente inscreveu o Vote LGBT como um coletivo artístico numa Bienal de Arte Contemporânea. E qual que é a ideia disso? Essa Bienal vai acontecer no Sesc 24 de maio, no centro de São Paulo, alguém já foi no Sesc? Vocês conhecem? Então, é uma área altamente LGBT, tem 5 mil pessoas frequentando aquele Sesc todos os dias. E a gente propôs 5 mil pessoas por dia, por 4 meses. A gente vai ficar naquele Sesc 4 meses. São cerca de 600 mil pessoas que a gente pode atingir. 600 mil pessoas que a gente não atinge nas nossas redes sociais. Então, a gente foi selecionado entre 2.300 artistas do mundo inteiro, são 50 grupos ou artistas selecionados, a gente foi um deles. E a gente vai fazer 3 coisas nesse Sesc. No térreo, a gente vai colocar um guichê de atendimento para pessoas trans, para ajudar a retificação de nome, a encaminhar em casos de violência e ajudar a fazer currículo, que é um grande problema. E ali tem uma grande circulação de pessoas trans. Então, a gente vai ter um guichezinho bem perto da porta para trazer essas pessoas para dentro e para conseguir ajudar. E tudo isso falando que é arte, não é maravilhoso? A outra coisa que a gente vai fazer é uma formação política. O terceiro andar, a convivência do Sesc 24 de maio, é altamente frequentada por jovens LGBTs e negros. E a nossa ideia é levar, junto em parceria com as mulheres do fast food da política, a gente está desenvolvendo jogos de tabuleiro, de cartas, que pensa a formação política em relação ao sistema político, gênero, sexualidade e identidade. Isso está sendo desenvolvido, elas estão aqui, vocês podem falar com elas depois, elas são maravilhosas. Cadê? Levanta aí. A mãozinha ali atrás, olha lá. Ó. Laís e Thaís, maravilhosas. E a outra coisa, a gente vai estar no andar da exposição também, com nossas produções de vídeo, com mais de 15 mil posters e lista de equipamentos de apoio a LGBTs. Tudo isso não é fornecido pelo festival. O festival tem uma verba de R$2.000 para cada artista, porque eles consideram que é uma obra pronta. A nossa obra não é pronta. A gente precisa de uma pessoa 4 meses trabalhando, a gente precisa imprimir esses posters, precisa pagar a produção desses jogos. Então, a gente colocou, porque eu vim aqui hoje, a gente colocou no nosso site um botão de doação. Então, quem quiser, por favor. Essa imagem é a imagem do pôster que vai estar lá. Vai ser impresso para a exposição, que é a bandeira LGBT justamente no STF. Se nada der errado, agora está sendo votado. Alguém sabe se foi votado ou não? Está sendo votado agora, né? Não, porque parece que ia empurrar para frente. Está sendo agora. Agora está sendo votada a criminalização da LGBTfobia no STF, que é onde a gente tem ganhado os nossos direitos hoje em dia. Eu queria terminar fazendo uma perguntinha, que é: quem aqui está confortável de levantar a mão e dizer que é LGBT hoje nessa sala? Só para ver quantos somos. Alguns, né? Agora, uma outra pergunta. Quem aqui conhece alguém LGBT, alguém que gosta, alguém que tem afeto? Gente, é isso que eu queria dizer, gente. Essa luta, a gente não vai ganhar essa luta sem vocês. A gente precisa de vocês para lutar com a gente, porque a gente está sob ameaça, alguns de nós estão morrendo, e a gente precisa do apoio de todo mundo para conseguir resistir e estar vivo nessa luta e ocupar esses espaços de poder, porque ele também é nosso. Então, eu queria agradecer e muito obrigado para todos vocês. Obrigado.
Lindo. Meu, você também está colaborando por um mundo mais igual. Lógico. Parabéns. Ó, 2 na sequência colaborando por um... Na verdade, todos nós estamos colaborando por um mundo mais igual, por algum motivo, né? Bom, sim. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre como é que eu faço para doar, para ajudar, para continuar isso. Então, no site, eu ia trazer a gente conseguiu um QR Code, que a gente pode mostrar para vocês, mas a gente conseguiu uma parceria com uma organização que recebe nossos recursos via PayPal. Então, no próprio site, na home, já tem faça a sua doação, e quem fala com a gente, tanto eu quanto as 2 mulheres do fast food da política que estão ali atrás, quanto o Danilo que está ali, levanta a mão, Danilo. A gente tem um QR Code no celular que joga direto nesse site do PayPal, totalmente seguro. Você pode doar não só os valores fixos, como qualquer outro valor, e pode ser também recorrente, que seria lindo de morrer. Lindo de morrer também. Seria lindo de morrer. Sabe o que é o problema do ativismo? Porque enquanto o ativismo, a base do ativismo for o privilégio de eu poder ter esse tempo de estar aqui num dia de trabalho à tarde falando com vocês, o ativismo fica restrito a pessoas com privilégio. Então as vozes ouvidas vão ser só as vozes de pessoas brancas, de pessoas cis. Entende? Tipo, você tem uma questão que é quem tem o tempo de estar aqui, se você não está sendo remunerado por isso. Sim. Então, isso restringe a voz que fala do ativismo. E quando a gente fala de política, todo mundo tem que estar lá. E as interseccionalidades, as outras identidades têm que estar contempladas também. E, para isso, a gente precisa remunerar as pessoas para trabalhar no ativismo. Nossa, super concordo. Também quero. Quer? Muito bom. Alguém tem uma pergunta? Espaço para... Não, eu repito. Vai. Joga, vai. Esse microfone é tão legal. É muito. Como alguém pode não querer esse microfone, gente? É tão verdade. legal. Então, você tem algum espaço para mães de trans, de LGBTs e tudo mais? Porque Vídeo cacetado. é uma coisa que eu acho que, depois, né, de toda essa violência, é uma coisa que eu sofro muito todo dia quando meu filho sai de casa, né? Cuidado, veja lá, vê, né? Então, o namorado dele também é muito jovem. Então, é uma coisa assim que é um sofrimento, né? Pelo esse aumento de violência, né? E eu também tenho colegas minhas que têm filhas trans e tudo. Então, é um medo constante. A gente não consegue mais ter paz, né? Eu acho que é isso. Não é justo, né? Que tem mães que... Toda mãe tem medo, né? Mas essas mães de LGBT têm muito mais medo, isso não é justo. Existe um grupo chamado Mães pela Diversidade, que é um grupo nacional maravilhoso, que é coordenado pela Maju Jorge, de São Paulo, mas tem regionais no Brasil inteiro. A gente é super parceiro das mães. A gente faz vários vídeos com ela. Inclusive, no nosso Instagram, tem vídeos super emocionantes com as mães de LGBT, inclusive para a campanha do STF. Então, vocês podem mandar e-mail para a gente, que a gente conecta vocês, ou procurar diretamente as Mães pela Diversidade, que elas são maravilhosas. É um grupo de apoio de pais e mães de LGBT. Isso é maravilhoso. Legal, adorei. Obrigada. Imagina. Come on. Come on. Listen to me.